Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Para esta noite, o nosso devocional é no livro de Gênesis, no capítulo 40. Não farei toda a leitura, meus irmãos, mas em casa leiam com bastante calma e atenção e que o Senhor possa nos encher sempre, cada vez mais, do conhecimento da palavra. Meus irmãos, no verso 8 diz assim: E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Meus irmãos, o nosso Senhor, Ele tem várias formas de operar, e na vida de cada um, o Senhor manifesta o seu poder de uma forma. Em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 7, diz assim: A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Na linguagem atualizada, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E na vida de José, meus irmãos, o Espírito Santo se manifestou, dando a José a sabedoria e a interpretação dos sonhos. E assim o Senhor abençoou José. José foi parar na cadeia, meus irmãos. E também na cadeia, Faraó mandou 2 eunucos. Um deles era o chefe dos copeiros e o outro o chefe dos padeiros. Aconteceu que uma noite estes 2 homens tiveram um sonho. Então eles contaram para José o sonho, e o Senhor deu a José a interpretação, e que no 3º dia cumpriu o que o Senhor deu para José. E aí então se inicia o processo de exaltação na vida de José. No cumprimento dos sonhos, o chefe dos copeiros voltou para o seu trabalho junto de Faraó, e o chefe dos padeiros foi morto. Meus irmãos, passando algum tempo, o próprio Faraó teve um sonho e não tinha quem o interpretasse este sonho. Então o chefe dos copeiros, aquele que José tinha interpretado o seu sonho, ele tinha então voltado a trabalhar para Faraó, ele contou que José tinha interpretado o seu sonho. Então José foi chamado, foi preparado e ele entrou na presença de Faraó. E o Senhor Deus deu a interpretação do sonho de Faraó para José. Então foi revelado a Faraó o significado do sonho. Meus irmãos, para aquele significado, para o que o Senhor tinha mostrado para Faraó, era necessário um homem sábio que tivesse na administração. E com isso o Senhor honrou José. Em Gênesis 41, dos versos 38 a 40, diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E com isso, o Senhor abençoou que José, ele foi ser o governador de toda a terra do Egito. Meus irmãos, com Daniel também aconteceu assim. O Espírito Santo de Deus manifestou em Daniel com sabedoria e com interpretações de sonhos. Mas no caso de Daniel foi um pouquinho mais difícil. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e este sonho o perturbou, e ele queria saber o que significava. Então ele começou a chamar os sábios da Babilônia para dar a interpretação do seu sonho. Porém, ele queria que os sábios primeiro contassem o que ele sonhou e depois qual seria a interpretação. Meus irmãos, aconteceu
que ninguém podia fazer isto. E como ninguém podia fazer isto, o rei Nabucodonosor ficou irado e mandou então matar todos os sábios da Babilônia. Mas, irmãos, entre estes sábios estava Daniel. Então, quando Daniel ficou sabendo do que estava acontecendo, Daniel pediu um tempo. Então foi para casa, contou para os seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, o que estava acontecendo. Então juntos eles foram orar ao Senhor, ao Deus Criador, ao Deus dos céus, porque na palavra diz que para Deus nada é impossível. Então, irmãos, eles foram orar ao Senhor, e o Senhor revelou a Daniel tanto o sonho quanto a sua interpretação. Então Daniel entrou na presença do rei e contou para o rei o sonho que o Senhor mostrou a Nabucodonosor. Falava sobre reis futuros, e o último rei era sobre o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Certo é que quando Daniel então contou o sonho e a interpretação para o rei ficou maravilhado e honrou também Daniel. Em Daniel capítulo 2, no verso 48, diz assim: Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Meus irmãos, que sejamos fiéis a Deus, igual estes moços foram, negando as tentações. Que possamos dedicar tempo à prática da oração, igual Daniel e seus companheiros, e que assim o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar para sermos vitoriosos, como estes moços foram. Meus irmãos, notemos que a vitória deles, que a obra que Deus fez na vida deles, não foi para benefício apenas deles, mas para benefício do povo de Israel. Que o Espírito Santo de Deus possa nos capacitar e que a nossa vitória, que a obra de Deus em nossa vida, não seja também só para benefício nosso, mas que seja para benefício e para crescimento da glória de Deus e do reino de Deus na terra. Meus irmãos, que Deus abençoe a nossa noite, que Deus abençoe o nosso final de semana, que possamos hoje ter uma noite de sono, de paz e de tranquilidade. Deus abençoe.